O podcast já vai começar, mas enquanto ele não começa, deixa eu falar para você rapidinho da linha de suplementos Super Study, que ajuda a gente aqui no nosso podcast. Você tem o Focus, que vai aumentar a sua disposição para uma tarde de estudos, o Brain Power, que melhora a sua imunidade, que melhora a sua memória. Você tem a vitamina D Max, que melhora também a sua imunidade e todas as questões emocionais. E não podemos deixar de falar da creatina, hein? Suplemento mais consumido no mundo. Vem com a gente aí e vamos para um podcast bem da hora. Fala galera que acompanha o Super Study Podcast, muito bem-vindo a mais um episódio e hoje a gente vai ter o prazer imenso de conversar com o Lucas Dressler, ele que é estudante de medicina e vai contar pra gente a jornada dele na MED e também a jornada antes da MED, hein? Valeu você tá aqui, Lucas, e aí? João Lucas, agradeço primeiramente de coração pelo convite, pela oportunidade, mesmo sendo pela primeira vez. É um prazer imenso estar aqui, pegar essa experiência, reencontrar você principalmente, né, que fez parte dessa jornada muito especial da gente, que é todo mundo que foi vestibulando já uma vez, sabe tudo que a gente passa, pressão, muita coisa na cabeça, será que vai dar certo ou não? E você estava lá para dar o apoio, o suporte e principalmente ensinar conhecimento que realmente é necessário para passar para a próxima fase. Mas, enfim... hoje eu faço medicina na FAMECA, lá em Catanduva, segundo ano indo agora. Semana que vem começam as minhas aulas. Muito ansioso, muito feliz por ter conquistado isso. Sempre foi meu sonho, desde molequinho pequenininho. Meus pais são a prova viva disso. É uma coisa muito especial, realmente... Feliz por tudo que eu tô vivendo e, mais uma vez, obrigado pelo convite. Legal demais. E, aproveitando, gente, vamos se inscrever aqui no canal, né? Porque para você é só um cliquezinho, mas para nós dá um baita de um combustível, é uma gasolina imensa que o YouTube coloca para entregar um conteúdo de qualidade para você. Mas vamos lá, Lucas, você falou assim, o vestibulando, né? Passa por uma coisa que só quem... passa sabe, né, quem passou por isso. E aí eu já vou fazer uma pergunta que é um questionamento de muita gente, ou pelo menos algumas pessoas passam. Eu não sei como é que foi para você, mas tem muitos vestibulandos que tem uma pressão da família, muitas vezes desproporcional, até porque o pai e a mãe ou não passaram por isso, ou quando passaram por isso, passaram em outro contexto. Então, às vezes, não tem a paciência para o aluno entrar, para que ele tenha o tempo dele. Como que foi para você essa rotina assim do cursinho? Eu decidi fazer média, aí eu demorei um pouco para entrar. Como é que foi essa parte, cara? Cara, o que você falou principalmente sobre a família, isso é literalmente o alicerce do estudante. Sem família não tem nada ao que se declarar. Ela pode tanto quanto ajudar muito, tanto às vezes... não dá um apoio necessário que alguém que está passando por essa fase precisa. Porém, a minha família, assim, ela, independente de tudo, sempre me apoiou, principalmente porque eu sou o primeiro cara que está entrando na área da saúde, assim, me formando. Ninguém na minha família é médico, enfermeiro, faz farmácia, enfim, ninguém nunca prestou essa área da saúde, eu sou o primeiro. Então, assim, é meio que uma novidade, né, pra nós. E eles, realmente, desde quando eu fui moleque, decidi que eu queria medicina, lá no primeiro ano do ensino médio, eles sempre me apoiaram, ficaram muito felizes, só que é exatamente o que você falou, eles nunca passaram exatamente por isso como é na atualidade, num estudante de medicina passou em relação ao vestibular, prestar 1000 provas, ter esse preparamento para fazer um vestibular. Então eles não tinham realmente a noção como era. Mas graças a Deus eu fico muito feliz, muito obrigado, eles sempre me apoiaram, me deram todas as ferramentas possíveis para chegar aonde eu cheguei, conseguir passar na faculdade que eu sempre muito quis e hoje eu sou muito feliz em estar lá. Mas enfim, como eu disse, desde pequenininho quis medicina, até tem umas histórias aí engraçadas para contar. Não, então conta, cara, história engraçada é aqui mesmo. Eu até fui perguntar pra minha mãe qual que era o remédio, porque é o seguinte, teve um dia, desde molequinho eu gostava de me medicar e medicar os meus amigos, tipo, meu primo, assim, tipo assim, coisa de 5, 4 anos de idade. Não tinha noção nenhuma, né? 5, 4 anos, você não sabe nem quem você é, não tem consciência de quem você é. Mas aí teve um dia, cara, minha mãe voltou do trabalho, eu tava... ela literalmente me pegou na cozinha, em cima da mesa de jantar,
fuçando no remédio, eu acho que o nimesulida, né, o anti-inflamatório. Forte. A hora que ela foi ver o vidrinho vazio, assim, cara, falou, não acredito, o vidrinho tava cheio antes, né? Falou, não acredito que esse moleque tomou tudo, não é possível, velho. Aí falou, mano, ele tomou tudo. Falou, e agora? Liga pro médico, o que faz? Falou, não, vai ter que fazer, jogar fora, né? Vai ter que vomitar o remédio, né? Porque senão vai ter todo o efeito. Moleque pequeno, 4, 5 anos na época. Enfim, meu pai correndo atrás de mim pra fazer eu vomitar e tirar o remédio do meu corpo. Mas enfim, o que eu quero dizer é o seguinte, desde pequeno eu tive essa essência de querer cuidar do próximo, se importar muito com a pessoa. Mas e eu realmente me descobri que eu queria essa área quando eu fui num workshop de medicina. Foi alguma coisa que virou a chavinha na minha cabeça. Eu falei, não, é realmente isso que eu quero. Eu tinha 15 anos na época, foi no workshop da USP, lá no final do ano, antes de prestar os vestibulares, né, 15 anos, mas, tipo, a gente não sabe muito como é essa realidade, a gente começa mais pro segundo e terceiro, realmente, entra a fundo, mas lá mudou a chavinha e falou, não, eu quero medicina, é isso que eu quero. E eu falei pros meus pais, eu falei, não, bora com tudo, vamos investir, vamos fazer, independente do tempo que for necessário, da nossa condição, a gente vai estar apoiando e graças a Deus hoje deu certo e até hoje eles estão comigo. E como que é o workshop, assim, eu acho, primeiro que eu acho importantíssimo isso, porque eu acho legal o aluno ele ter contato, de certa forma, com a carreira e com a profissão, antes de tomar a decisão, porque às vezes a gente está pautado ali para ter uma escolha, numa escolha que por uma coisa, um motivo errado, né? Então, assim, é legal você se envolver. Eu falo, você quer ser dentista? Tenta ver se você não conhece alguém, passa um dia num consultório, vê como é que é o atendimento, porque às vezes você nem gosta do que você vai ver ali, né? E no workshop, como é que o que você viu lá? Como que é, mais ou menos, pra galera que não conhece? Cara, primeiro que a USP lá aqui em Ribeirão Preto é uma coisa imensa, né? A gente pegava um ônibus pra ir em cada canto da faculdade, pra ir em cada área, cada setor. Cara, e tipo assim, como eu disse, eu sempre gostei muito de ter o contato com o corpo, tudo, cuidar do pessoal, e a gente aprende a meio que ter, tipo, o básico do início da medicina, que é a anatomia, eles dão uma geral lá, fala sobre... Mostra umas peças de Mostra corpo, umas assim. peças de cadáveres, isso já atiça um pouco, fala, cara, que legal, imagina a gente estudando isso, né? Sim. O quão legal vai ser, além também de contar, a gente aprendeu dar ponto lá, não aprendeu, né, mas teve experiência de dar ponto em língua de boi, então assim, pelo lugar, pela experiência, pelo estar com os amigos também que se interessavam por essa área e ter o primeiro contato com a anatomia, assim, pura, da medicina, a gente fica imaginando 1 milhão de possibilidades, né? Tipo, como que será que vai ser isso? Será que realmente, tipo assim, como eu tô pensando, é algo a mais ou é algo a menos? A gente fica na ansiosidade, mas atiça lá no nosso fundo do coração, falando, não, é isso que eu vou querer, eu tenho certeza, pelo primeiro contato. A gente nunca teve ideia, né? E lá a gente tem a experiência e fala, não, realmente bate a tecla, vamos lá, vamos estudar para fazer acontecer. Legal, cara. Você falou da USP, né? Do tamanho dela. Você me lembrou um pouco da minha história, que eu fiz biologia na USP aqui em Ribeirão. Já contou. Cara, no primeiro ano, eu acho que eu perdi uns 10 quilos, cara. Sem fazer força nenhuma. Porque o tanto que eu andava era tudo muito longe, né? Então, assim, da Filô no Bandejão, mais de 1 quilômetro. Uhum. Às vezes a gente tinha que pegar alguns livros, tal, lá na Odonto. Aí é mais de 2 quilômetros. Só que é 2 pra ir, 2 pra voltar, né? São 2 pra ir. Então, eu andava pra caramba, foi super natural, e o ambiente lá agradável pra caramba, Sim. cheio de árvores, né? Exatamente. Então assim, nossa, andar no balão central era tudo muito massa, o lugar lá é muito mágico. Uhum. Mas eu imagino que o workshop, ele atiça porque essa parte de você ver membros, né? Você vê... Primeira vez, né? O primeiro contato com 15 anos, a gente tem muita maturidade, então tudo acaba sendo tipo, uau, meu Deus. E sabe que eu também já contei isso aqui em outro episódio, de uma aluna que ela falou, não é pra mim, porque ela desmaiou nessa parte de anatomia, e ela falou, eu senti que eu não sou preparada pra isso. E eu falei, cara, que legal. Que bom que você descobriu isso através do workshop. Imagina Você faz todo um esforço para entrar na faculdade, que a gente sabe que medicina exige mais do que as outras carreiras, geralmente, para você chegar lá e falar, não é isso que eu quero. É complicado. Embora eu já tenha visto de tudo, né? Eu já vi gente que é formada em medicina, conheci um cara, ele deu aula comigo, ele é formado em medicina e depois virou professor de literatura. Que caminho esquisito, né? E um outro, hoje ele já deve estar formado, que ele fez medicina, depois prestou direito na USP, entrou,
já deve estar formado agora, porque ele queria conciliar a parte jurídica com a parte médica, porque ele sentia que tinha um pouco de defasagem no conhecimento jurídico ligado à área médica. Cara. Mas não é muito normal a galera entrar na medicina e voltar atrás, né? Então, assim, pô, saiba o que você quer realmente. Sim, com certeza. E aí você, vou me preparar. A jornada do cursinho, como é que foi? Você teve que fazer cursinho. Com certeza, 1 ano fiz. E no terceiro colegial, por exemplo, você tinha... você se considerava com maturidade, você tinha estratégia, você evoluiu de um ano para o outro. Como é que você viu esse processo, né? Porque muita gente que está vendo a gente, que está ouvindo também, acaba sendo pessoas que estão passando por isso agora, né? E estudar não é uma coisa aleatória, eu saio estudando. A gente tem que ter um mínimo de norte ali para conseguir o objetivo, né? Do que a gente está fazendo. Como que foi o seu terceiro, como que foi o cursinho, por exemplo? Cara, vamos começar desde o primeiro ano, assim, a partir de quando eu fui no workshop e realmente decidi estudar, né, porque eles davam uma dimensão, falando, não, medicina é difícil, todo mundo fala isso, né, é uma coisa que tem que estudar muito, todo mundo, família, amigo, professor, aí eu já comecei a dar uma estudada boa, já aí até então teve um interesse para entrar no Supercoque, foi quando a gente teve o primeiro contato, primeira aula, aí eu consegui entrar no Supercoque, fiquei muito feliz, primeiramente por essa conquista aí do segundo e terceiro ano, tá no Supercoque, mas foi principalmente no Super onde eu adquiri a maior maturidade que um estudante, independente se é medicina ou outro curso, que seja um pouco mais concorrido ou não, tem que ter para você chegar no vestibular preparado. O Supercoque era você sabe, até integral. E hoje a gente chama de Super SEB, né? Então, o Super SEB era desde as 7 horas da manhã, tinha um horário de almoço das meio-dia, 1h30, 2 horas já voltava até 3h30 da tarde. Então era algo muito puxado. Uma carga incomum para um aluno de primeiro colegial, né? Isso, para quem, assim, tem 15, 16 anos, nunca teve esse contato, nunca teve essa experiência em estudar bastante, foi um baque. Mas logo no começo teve a pandemia. Teve 2, 3 meses de aula, pandemia, lockdown, não teve mais aula, só online. Então, teve muita gente que se deu bem com aula online, EAD, com certeza, mas eu não fui uma dessas pessoas que teve uma experiência muito boa com EAD. Não foi uma coisa que eu aprendi demais, como seria pessoalmente, junto lá com o professor, treinamento, enfim, totalmente diferente. Aí, segundo ano EAD, praticamente inteiro, foi voltando aos poucos. No final do ano, a gente teve aula em grupo de 10, 15 pessoas, mas não consegui adquirir tanto conhecimento quanto eu queria quando eu entrei no segundo ano. Teve o terceiro ano, já estava mais tranquila a pandemia, porém com os princípios da máscara, enfim, fila, ainda continuava. Mas foi 100% presencial, só teve umas épocas que teve lockdown, mas a maioria do ano foi presencial. E o terceiro ano, tudo que eu não aprendi no primeiro e segundo, tive que dar um embasamento maior, uma ênfase maior, tive que fazer um puta do esforço, porque, como você disse, é uma carga horária muito grande, até 3h30 da tarde, e eu sempre gostei de treinar, queria encaixar o treino na academia, na minha rotina, mas tinha muita tarefa para fazer da escola, de muita matéria, mais de 20 professores, então assim, tudo que eu não aprendi no primeiro e segundo ano, eu tive o terceiro ano só para aprender e ter uma noção geral. Então assim, no final do ano, com certeza eu estava mais confiante que quando no segundo ano eu fui prestar. Com certeza eu melhorei muito, amadureci muito, adquiri muito conhecimento com vocês, nossos professores, mas acabou que não deu certo, não passei algumas faculdades particulares até aqui em Ribeirão, em São Paulo, mas a gente avaliou, sentei com meus pais, se compensava aí ou não, se tentar mais um ano. E como eu disse, eles sempre me apoiaram, a gente tentou conversar numa boa. Graças a Deus, eles falaram, não, faz mais um ano, tenta. Quem sabe ano que vem dá certo. Mais um ano, você vai continuar muito novo ainda, até entrar na faculdade, então não tem problema. Falei, beleza, então. Acabei, não fui no fundo para São Paulo, nem aqui em Ribeirão. Fui para mais um ano de cursinho, num curso novo que chama SEB Max. Acho que você também se deu aula pra gente. É um curso mais intenso, um curso mais preparatório para quem tem uma experiência muito grande. Não a gente fala que a régua é mais em cima. Sim. Né? Então, você
Você já parte do princípio que o aluno tem Já uma boa sabe. bagagem, porque Com não é que certeza. você não vai falar o básico, mas você vai passar muito rápido pelo básico e vai dar mais atenção onde realmente tem mais importância, né? Que é o Sim, que sim. faz falta. A gente vai chegar nessa parte do cursinho. No terceiro, você falou que você já estava com um estudo mais reforçado, já tinha Sim. acabado entre aspas ali a pandemia, as coisas tinham voltado mais ao normal. Você queria encaixar treino. Você conseguiu no terceiro colegial encaixar uma boa rotina de treino para musculação? Como é que você fez? Porque vamos lá, o que eu penso a respeito disso? O ano de pré-vestibular não é o ano para você pensar em ter o corpo dos sonhos, porque você vai ter dificuldade de fazer um exercício de hipertrofia, por exemplo, 6 vezes na semana. Mas muitas pessoas pensam que por causa disso também, então não é melhor não fazer nada. E não é, você pode encaixar uma rotina que dê para você se exercitar e ter o bem-estar do exercício, tá relativamente ali no mantendo um shape, vamos chamar assim, Sim. e depois, cara, eu vou estar na faculdade, aí eu estouro, né? Aí eu vou para um treino mais pesado. Você conseguiu encarar o terceiro colegial dessa maneira? Como é que foi? Eu treino desde 2019, nunca mais parei, como eu falei pra você. Chegou nessa época do terceiro ano, uma agenda muito lotada, acabava que não era todo dia que a gente conseguia ir. Tinha dia mais apertado, que tinha cursos extracurriculares na escola até, então... Além da aulas 3 e Além meia, das mais aulas, uma carga extra. exato, tinha SEB Enem, que dava dicas específicas para o Enem, enfim, aula dica de exercício, enfim, tinha muita coisa para fazer, ficava apertado e além de você falar, hoje não vai dar tempo, o cansaço mental era muito grande. Era extremamente cansativo e exaustivo alguns dias, chegando lá para quinta-feira, sexta-feira, levando a rotina 5 vezes na semana dessa forma. Então a gente acabava abdicando, falando, não, deixa eu chegar em casa, eu almoço, aí almoço não, eu tomo um lanche da tarde, eu dou uma descansada e vou me preparar para começar a estudar. E era assim, coisa de 6 horas estudando. Seguidas, tipo assim, tinha pausa, tudo bem, mas eu acabava falando, não, treino hoje não vai compensar, deixa eu fazer meus fazeres aqui, completar minha listinha do que eu tenho que fazer, e beleza. Mas, no fim do fim, umas 4 vezes, até quando dava 5 vezes na semana, que eu acho que é muito bom, eu consegui ir na academia, não sempre treinando na mesma intensidade, na mesma força de vontade, mas eu dava sempre o meu melhor para conseguir. E acaba que eu não me arrependo de nada, graças a Deus. No fim, dá tudo certo, vai dar tudo certo. E eu conseguia manter alguma rotina, mas é que realmente tinha dias que a gente falava, hoje não, pera, deixa eu dar um descanso no meu corpo, deixa eu focar em outra coisa, dar em outra prioridade, né? Acima da Mas, musculação. pelo que você estudava 5, 6 horas. Então você dormia tarde, teoricamente. Dormia. No terceiro colegial. Tipo, Se pra pergunta- acordar às 6 da manhã, você dormia que Acordava. horas? Eu dormia normalmente, tipo, mais cedo assim era 11h30, mas era sempre meia-noite, meia-noite e meia. Então, aí eu vejo, a gente pode falar depois se mudou do Sim. terceiro pro cursinho. Aham. Minha opinião como professor, como mentor. Se a sua rotina de estudos está fazendo você dormir pouco, tem alguma coisa errada no seu planejamento ou na quantidade de aulas. Porque é meio paradoxal a gente querer estudar mais, sendo que é durante o sono que a gente aprende. memoriza. E às vezes você não percebe isso no começo do ano. Porque o começo do ano a gente vem das férias, a gente está com mais gás, mais disposição, as matérias estão mais fáceis. Você acha que você está dando conta. Mas chega lá para maio, junho, matéria começa a apertar, o cansaço começa a acumular, a conta não fecha. E às vezes muitos alunos já sentem, perdi o ano. Chega no meio do ano, ó, eu não vou conseguir, porque ele já está estourado. Então essa é uma visão que eu tenho e que eu aplico com os alunos das minhas mentorias e que dá muito resultado. Quando você foi pro cursinho, a carga horária diminuiu porque você fez o cursinho Max, que você já não tinha as aulas à tarde. Não tinha. Aí você começou a ter um domínio do tempo maior. E aí como é que mudou o sono? Você mudou a gestão de sono, por exemplo? Exatamente, como eu tive um dia maior para lidar com as atividades extracurriculares da escola, até com as atividades normais da escola e com treino, podia sempre conseguir encaixar um treino até vezes mais cedo ou de noite, enfim. Na parte do sono, a gente acabou que eu percebi o quão mal faz isso, porque no terceiro ano colegial eu acordava todo dia, tipo, nossa, mais uma vez que eu fico até 3h30 da tarde, eu já tô O despertador muito toca, você fala, cansado, quero dormir mais fala, 3 horas aqui.
que eu tô arrumando, gente? Mas enfim, a gente ganha uma maturidade por conta disso, errando e acaba acertando umas outras coisas, como foi eu fiz no cursinho. Sim, eu melhorei minha noite de sono, mas eu acho que não ideal como deveria ser em relação a 7 horas e meia, 8 horas aí por noite. Mas acabou que me ajudando sim. Eu tinha mais disposição, mais força de vontade e prazer em algumas atividades em que no terceiro ano eu não tinha. Você tomava muito café? Cara, no, não, pior que eu não tomava. Eu não tomava, era muito difícil eu tomar, cara. Eu comecei a gostar de café mais agora pra faculdade mesmo. Na faculdade te ensina a gostar de É. café. Oh, eu gosto muito da bebida, né? Eu Aham. acho café gostoso. Eu gosto de apreciar a bebida. Aham. E assim, você tem que tomar Sim, dentro com do que a certeza. OMS fala, né? Não pode exceder 400 miligramas de cafeína por 6 dia. miligramas, eu acho que por quilo corporal de Por quilo cafeína. corporal. E aí É o vai dar ideal. mais ou menos isso ao longo de 400. 24 Aham. horas. É claro que vai variar um pouquinho dependendo da pessoa, mas Sim. pega alguém de 70 quilos, né? É essa média que você Essa disse. média. Mas aí eu vejo uma galera que leva garrafa de café. Quando eu vejo um aluno com uma garrafa de café na aula, eu falo, meu, o sono dessa pessoa tá muito zoado. Sim. Porque senão a pessoa não traria uma garrafa de café. Ela tá. E aí não adianta, porque a cafeína, ela não vai significar. Ela vai tirar a pressão do sono, vai aliviar essa pressão. Mas não significa que você não precisa dormir. Com Então, certeza. o seu cérebro vai pedir para você dormir e você vai ignorar o que ele está querendo. E no final das contas, seu rendimento vai cair, você não vai ter concentração. Então, não é esse o caminho exatamente, né? Ela é legal, mas ela é legal dentro de uma rotina de sono saudável. Com certeza. As coisas se casam. E muitos alunos atropelam tudo, cara. Isso é uma coisa que me chama atenção pra caramba. Mas na faculdade a gente aprende a gostar, até porque na faculdade tem uns cafés grátis ali, Sim. pra cá e pra lá, Nossa. né? Vai ser Lá no legal. refeitório, não, todo dia. Na faculdade eu gosto de acordar, pegar a maquininha, já tomo um café junto com o pãozinho do pão francês, pão de forma. Pra mim, eu não consigo abandonar. E é como você falou, eu gosto de apreciar, cara. Eu acho café puro e gosto de café amargo, aquele café forte. É o que eu mais gosto. Não deixo de tomar todo dia, até que em casa nas férias, dependente. Às vezes eu tô com sono ou não, eu tomo, não, deixa eu tomar um cafezinho aqui. Principalmente que minha mãe faz café da manhã, nossa. É bom, é uma coisa memorável. No cursinho, a gente vai chegar na facu, Lucas. No cursinho você tinha um equilíbrio de estudo entre as matérias? Você tinha hábito, por exemplo, de fazer provas anteriores? Sim. Com relação a provas, eu começava mais fazer lá para maio, junho, e depois das férias era mais provas do que às vezes listas que professores davam. Eu focava mais no vestibular em si. Mas no cursinho foi onde o período e o lugar que eu mais aprendi a estudar em relação ao próprio método de estudo, né? Que teve o nosso diretor, ele teve um bom direcionamento lá, ensinou, deu boas técnicas, falou, faz isso, vai dar certo, vai melhorar o rendimento. A gente pega, coloca em prática, matéria dada, aula dada, matéria estudada, enfim, dava uma revisava, eu usava muito o Coruja Sábia. Cara, enfim, foi onde que eu realmente aprendi, tive uma maturidade de estudo que eu consegui amplificar e ajudar no meu resultado final para entrar na faculdade. Mas em relação a fazer vestibular, muito intensifiquei mais depois das férias. Foi onde que tinha mais da metade do conteúdo dado já, né, do ano. Então, é onde eu tinha base para começar a fazer, realizar as questões de todas as matérias em geral. Aí foi quando eu comecei a intensificar. VUNESP, FUVEST, enfim, em vestibulares em geral. Mas isso, como acho que todo mundo fala, todo mundo preza, para você ter um bom sucesso, você tem que realmente focar em uma prova e realizar a prova para conhecer o estilo de prova, como eles são, cada questão, às vezes mesmo você não sabendo o conteúdo, mas você está familiarizado, né, pela estrutura da própria questão. Fazer vestibular é dica essencial aí, a prova antiga é dica essencial para quem está nessa fase de vestibular. E quantos vestibulares você prestava, assim, na época? Eu prestava, cara, é muito vestibular, coisa de 10 provas. 10, 11 provas. E eu acho que isso não é uma coisa boa. Então, eu tenho falado sobre isso.
a estratégia de atirar para tudo quanto é lado, você pode dar um monte de tiro no próprio pé. Eu acho que não é uma coisa boa. Porque você dissipa energia, você perde foco, você acaba fazendo provas que não tem a ver uma com a outra no estilo, né? Com certeza. Então, às vezes, quando você fecha um pouco mais o espectro ali, a banca, você fica muito familiarizado. Eu gosto muito da VUNESP nesse sentido, porque a prova eu acho excelente, ela não cobra algo desproporcional para o ensino médio, então ela não viaja pra caramba, é uma prova boa. E as provas da banca da VUNESP, elas são similares de certa forma. Então, você está estudando banca da VUNESP, você vai estudar bem na Unesp, na FAMERP, na Santa Casa, no Einstein, Medicina de Jundiaí, e aí é legal. Eu posso prestar 4, 5 vestibulares diferentes com mais ou menos o mesmo foco. Semelhança. Mas é uma semelhança, né? Porque quando você quer Unicamp, FUVEST, Enem, às vezes você perde tempo, né? Tem as obras literárias. E aí qual vestibular você se deu melhor além do que você passou? Ou você passou em mais de um também? Como é que foi essa parte? Porque você já tinha passado no terceiro em algumas particulares. Sim. No cursinho você já foi num outro nível, teve uma mudança. Quais foram os resultados? Onde você se deu bem? A minha evolução como vestibulando do segundo pro terceiro e do terceiro pro cursinho, eu acho que foi uma grande coisa, assim, em relação à pontuação até na USP. Eu fiquei até feliz, né? Às vezes, se eu fizesse mais um ano de cursinho, eu conseguiria passar para a segunda fase, para focar principalmente na segunda fase, dar aquela ênfase que todo mundo dá quando passa, que é realmente uma coisa muito difícil de acontecer e muito valorizada, né? Mas eu fico olhando a evolução assim, a gente sabe que teve uma progressão de conhecimento e de maturidade em relação ao tipo de estudo. Além da FAMECA, que eu passei, teve as faculdades aqui de Ribeirão, a Barão, a UNAERP, em São Paulo lá também, foi a Uninove que eu passei no terceiro ano. Enfim, mas o que eu mais foquei mesmo, como você me perguntou, foi da banca VUNESP, principalmente por conta dessa semelhança, que era uma coisa que agregava mais faculdades e faculdades que eu era interessado em prestar, então eu me dava melhor até também, sem contar a prova da USP, que na época do cursinho eu dei bastante prioridade, fiz eu acho que até a USP 2008, 2009 lá na FUVEST. E por conta de tudo que eu falei pra você, de se familiarizar com a estrutura da prova, enfim. Mas o que eu mais dei ênfase foi na VUNESP, que até então prestei catanduva lá pro final de dezembro e acabei passando, graças a Deus, e hoje eu tô lá até agora, indo pro segundo ano. Legal, cara. Vamos lá, hein? Você passou na UNAERP, na Barão, que são faculdades da cidade onde você mora, e passou na FAMECA em outra cidade. O que levou você a fazer FAMECA, que em outra cidade, ao invés de faculdades da sua própria cidade? O que você pesou para ter essa decisão? Eu acho que, como muitas pessoas pensam, eu acho, quando vestibulando, elas não têm meio que o discernimento, assim, de realmente dar certeza do que é morar fora, né? Mas fala, não, quero morar fora, deve ser muito legal, ter novas experiências, conhecer um pessoal novo, além da faculdade também da FAMECA, que eu acho muito interessante, tem uma história muito boa, né? Tá na turma 55 agora, com os bichos entrando, com os calouros. Tem a questão do hospital escola. Exato, né? Tem o hospital escola, o Padre Albino no centro, o hospital Emílio Carlos, que é na faculdade, a gente tem acesso a toda hora com os hospitais. Se eu quiser, numa janela de aula que tem, por exemplo, das 8 às 10, ir para o hospital ver cirurgia, eu posso fazer isso a qualquer momento. Eu acho que isso é um ponto extraordinário para quem está nesse aprendizado de estudante de medicina, começar desde cedo o teu contato. Às vezes, se o cara quer ser cirurgião, às vezes ele vai saber, quero focar mais na fase clínica. Então, assim, esse contato é legal para discernir, quero isso, quero aquilo. Igual a importância de ir num workshop. Exatamente. Vai te nortear, vai te confirmar, vai validar. Ali você já tem a oportunidade de estar nas sub-áreas da medicina, vamos dizer assim. Você consegue se identificar de uma maneira mais fácil, mais ágil e mais rápido, se for comparar às vezes com outras que não têm essa oportunidade de ter um hospital e escola. Então acho isso um ponto muito interessante. Meus pais ficaram meio assim, né? Fala, pô, por que você não faz aqui em Ribeirão?
tá aqui em casa, tá aqui com a gente, mora com a gente, fica muito mais fácil, com certeza, né? Uma vida muito mais fácil. Mas eu falei, pô, lá Catanduva, já conheci um pessoal que já estudou lá, falou muito bem da faculdade. Até então, a gente tava meio assim, antes de ir para fazer a matrícula. Meus pais não tinham certeza. Falou, será que vai? Será que não vai? E por coincidência, no dia que a gente tinha que fazer a matrícula de tarde, minha mãe foi num médico, ela foi fazer um exame lá, preparar para uma endoscopia e veio perguntar, ela falou, nossa, meu filho presta medicina, passou nessa faculdade de Catanduva, a FAMECA, você conhece, o que você acha, é uma faculdade boa ou não? E foi ali que ela teve a certeza, falou, não, vambora, vamos pra cima. Porque ele tinha feito lá? Não, ele não tinha feito lá, mas ele conhecia a faculdade em si, né, como eu disse, ela tem meio que, como o pessoal fala, uma tradição, é uma faculdade mais antiga, então ele conhecia muitos médicos que formaram lá, que trabalhavam com ele, trabalham aqui em Ribeirão. Então ele falou pra minha mãe, pode ficar tranquila, a faculdade é muito boa, seu filho vai estar em boas mãos, ótimos professores, não fica com peso na consciência nem com o pé atrás, pode mandar ele pra lá. Então foi aí que ela e meus pais, minha mãe falou com meu pai e falou, não, beleza, então vamos lá. Uma grande validação a viradinha dessa. de chave, né? Legal. Enfim, graças a Deus deu certo, a gente foi lá fazer a matrícula na faculdade e, cara, é uma paixão assim que a gente pega desde o primeiro dia quando coloca o pé lá, é uma coisa surreal, extraordinária, mas foi por isso que eu principalmente quis morar lá, né, pela experiência de morar fora, que realmente ajuda muito, ganha uma maturidade enorme. O que foi difícil? Morar fora tem muito ponto bom, muito ponto ruim, é óbvio que você tem um crescimento, mas você passa uns perrengues também, né? Com certeza. Porque muda muito a sua rotina, o seu hábito, deve ter coisa que você começou a fazer, você fala, caramba, nem sabia que isso aqui era importante fazer em casa, né? O que você passou lá que você fala, isso foi difícil? Ou foi diferentão demais? Cara, tipo assim, primeiro que você, às vezes, por não ter muito tempo, a gente, para organizar a nossa rotina em relação à alimentação lá na faculdade, para ir fazer essas compras, para organizar as marmitinhas, como o pessoal fala, né, sem contar o refeitório que a gente come lá na faculdade, é a coisa, eu acho que é mais desafiadora, assim, quando não dá certo de trazer de Ribeirão, né, aqui de casa. Eu ter que acabar me organizando lá em Catanduva para fazer todo esse planejamento semanal de alimentação, organização, fazer as compras e tudo mais, né, porque acaba tomando muito tempo pela organização de ter que você limpar, lavar a louça, essas coisas que a gente não estava muito acostumado a fazer, né? Principalmente quando era pequenininho e quando a gente muda de vida de outra cidade, tá tudo por sua conta, né? Sua responsabilidade, uma casa que você tá morando, você vai ter que cuidar dela como se fosse a casa que você morava desde com seus pais. Então, assim, principalmente em época de prova, que é muita correria, cara, realmente é uma prova atrás da outra, e você pensa, como que eu vou fazer isso, como eu vou fazer aquilo e tal. Então, assim, eu acho que esse ponto, assim, é o mais preocupante. Mas, cara, graças a Deus eu moro com um amigo meu lá, eu divido apartamento com ele. É um amigo meu que fez cursinho comigo, estudou comigo desde pequeno. Então, assim, eu tenho um bom convívio com ele. Cheguei lá, a gente chega quando tem alguém do seu lado que você sabe que preza com você, a gente tá junto nessa, passamos junto, você chega mais seguro, né, falando, poxa, pelo menos eu tenho aqui do meu lado, porque eu acho que todo mundo que vai pra faculdade, independente se é fora ou não, cai aquele ponto de interrogação, fala, nossa, será que vai dar certo? Será que eu vou fazer amizade? Será que eu vou conseguir lidar com todas as atividades, todas as provas? Vou conseguir estudar, me adaptar com esse novo lugar, com esse novo habitat, né? Todo mundo tem essa pergunta, não é possível, que foi só eu. E essa transição, ela ocorre em outros momentos da vida também, Sim. né? Quando você, por exemplo, sai do ensino fundamental para o ensino médio, ela acontece pra caramba. Você entra no primeiro colegial, é mundo novo. E na faculdade, certeza, por mais que a gente tenha mais idade, tenha uma maturidade diferente, a gente também está a possibilidade do desconhecido é muito maior. Porque na transição do fundamental para o médio, a chance de você ter mais pessoas que você conhece é maior. Às vezes você ainda está na mesma escola, ou pelo menos numa estrutura escolar similar. E a faculdade é um mundo muito novo, né? Sim, com certeza. Na hora que você sai de casa, o fato de você ter alguém junto é muito legal. Traz uma segurança. Traz uma segurança. Cara, principalmente quem que você conheça. Até para quem não tem isso, é legal tentar conversar, né? Não sei se você concorda,
com veteranos, saber de quais veteranos você se aproxima, para ter conselhos, para entender um pouco mais a cidade, né? Cara, isso é importantíssimo. É o que você falou, né? Dos desafios que eu tive. Eu falei sobre alimentação, mas é óbvio, esse desafio de morar fora, é uma cidade nova, uma cidade que você não conhece nada, né? Onde você pode ir, onde é seguro ir, por exemplo. Exatamente. Catanduva graças a Deus, Catanduva é uma cidade muito pequena, tem 180 mil habitantes lá. Comparado com Ribeirão Preto, é uma formiguinha, Catanduva não é nada. Mas é muito bom lá. Não, né? Lá é uma paz. Eu dei aula lá, viu? É uma paz que não existe aqui em Ribeirão. Eu volto da academia com foninho de ouvido tranquilo, de 6 horas da tarde, sem preocupação em ser assaltado lá. É muito tranquilo, eu gosto demais lá. Demorei pra me adaptar, mas depois a gente vai pegando amor, paixão pela cidade, né? Não tem como. São 6 anos que vai ter sua trajetória lá. Além de, quem sabe, se Deus quiser, às vezes fazer uma residência lá ou não. Então, assim, a gente acaba pegando esse amor, tendo esse carinho com a cidade, né, Catanduva. Gosto demais de lá. No começo foi mais difícil, porém agora me adaptei. E graças a Deus tá dando certo. E tem que estudar muito na médica? Fala aí, essa rotina é puxado mesmo. Pô, tipo assim... Todo mundo fala, pô, mede o dia inteiro, tal, não dá pra fazer nada, só vai estudar, toma Ritalina, toma não sei o que, vem você vai concentrar. Cara, é puxado, é bem puxado, tem uma grade muito legal, porque é como eu gostaria de falar também, eu acho que você até tocou nisso, é tudo novo. Quando você vai pra faculdade é uma vida nova, você nasce do zero, cara. É do zero, não tem nada a ver com vida de cursinho, de escola. A escola com certeza vai trazer uma base para você em relação a você ter uma sociável muito bem com a pessoa, com a galera, fazer amizade, trocar ideia, vai te preparar, vai te amadurecer com certeza. Mas em relação a cronograma, currículo, essas coisas, a extensões, cara, a faculdade, você acha que ia chegar lá e estudar, beleza, mas tem 1 milhão de coisas a mais para fazer, é muito rico, é muita opção, você pode ir para diversos caminhos diferentes, cara, em relação à extensão, em relação à liga, ajuda a comunidade, para começar desde cedo lidar com o pessoal da comunidade que precisa de uma atenção maior, às vezes em postinho, na unidade básica de saúde, que as próprias ligas oferecem, então assim... Além também dos esportes, né, que você, com certeza, eles incentivam muitos esportes lá. A Atlética de Catanduva é muito legal, muito forte em relação a isso. Eles realmente falam, não, vamos com nós, independente se você joga ou não, faz alguma coisa ou não, vamos com a gente, vamos conhecer a galera, vamos socializar lá. Aí você entra, você acaba apaixonando, você tem as competições. Aí, como eu falei, é uma infinidade de coisas que você entra na faculdade não sabendo disso. Ela, aos poucos, vai te apresentando isso, você vai se adaptando, se organizando, colocando na sua agenda e acaba que fluindo, graças a Deus, muito bem. E não vai dar para fazer tudo ao mesmo tempo. Sim, também, é tem lógico, muita coisa. Com certeza, não dá pra, como você... É como o vestibular, não dá pra tirar pra todo lado, né? Que bem feito, uma coisa não dá pra fazer se fazer muitas coisas. Vou te fazer uma pergunta dentro disso sobre as ligas, mas antes disso, queria aproveitar para presentear o Lucas, nosso convidado, com o box do suplemento Super Studio. Obrigado. A gente trabalha, pode abrir, vamos ver o que tem dentro, porque é meio surpresa, viu? Obrigado, os episódios não coração, têm suplementos iguais. Obrigado. E a gente está trabalhando com uma linha de suplementos voltada para mente e cérebro, alguns podem até interseccionar com o treino. Lucas é estudante, treina bastante também, falou bastante do exercício físico. Aí nós temos um rótulo do Super Studio. Super Studio D-Max, vitamina D3. Vitamina D3, ó, esse é interessante 2000 também. IU. Já é 100% do que a gente precisa diariamente. Então, e assim, ó, tem uma coisa sobre a vitamina D, a deficiência dela é baixa imunidade, relaciona-se ao mau humor, mas uma coisa que eu vejo, eu considero que a régua é muito baixa. Então assim, o limite inferior de vitamina D é 20, dependendo da idade, né? Eu acho isso muito baixo. Porque uma pessoa que tiver com a vitamina D 25, 30, ela provavelmente vai ficar mais doente. E aí, eu não vou falar quem, mas deve ter alguém na esquina da sua casa que lucra com isso. Então, eu sou a favor da régua mais alta. Porque a régua mais alta realmente te deixa top. Acho que a vitamina D é um suplemento que todo mundo deveria usar. Precisa ter. A população brasileira, ela já é fora de um nível bom na régua baixa. Se a gente subir a régua, então nem se fala. O outro suplemento que tem aí é o Focus, né? O Focus, cafeína e taurina, perfeita. O Focus é um suplemento quick and play. Eu falo, você toma, você voa. É a estrelinha do Super Mario. Ele é excelente para treino, excelente para estudos. Mas, gente, por favor, como a gente
gente pensa em saúde, eu não quero que você consuma o Focus porque você dorme mal. Muito embora ele ajude se você tem uma noite de sono ruim. É para você ter uma boa noite de sono e usar ele para ficar com uma maior concentração ainda, certeza. mais focado. Aquele momento do dia que você está estudando e você começa a pescar, para você não ter isso. Mas não pense nisso como um remédio, tá, gente? Pense isso como um apoio. Suplementação é diferente de medicação. Isso é bem importante ficar claro. Espero que você faça bom uso, você vai curtir. Obrigado, divulga lá em Catanduva pra galera. Catanduva tá dentro do estado de São Paulo, frete grátis para todo o estado de São Paulo. Pelo menos por enquanto é só para o estado de São Paulo, mas vai ser para outros estados em breve, porque conforme o crescimento a gente vai chegando mais longe. Combinadíssimo. Legal. Muito obrigado pela lembrança, viu, João? Você toma suplementos de forma geral, assim? Sim, tomo suplemento, creatina, beta, pré-treino às vezes, para treinar antes de treinar. E até o Whey Protein, que para auxiliar na nossa dieta, meta de proteína diária, enfim, gosto bastante. É como você disse, jamais isso tem que substituir, por exemplo, uma alimentação completa, rica em vitaminas, rica em minerais. Porém, tem muitas pessoas que pela alimentação ela não consegue atingir o nível referencial que uma pessoa precisa para o bem-estar dela. Então aí entra o suplemento para suplementar, para agregar o que falta e ela manter no nível de saúde padrão aí e ótima qualidade de vida. Concordo. Então, o exemplo do Whey Protein é muito válido nisso. É difícil bater meta de proteína. Sim. Comendo é difícil. E se não bate a meta de proteína para quem faz um exercício físico de qualidade, querendo ganhar massa muscular, você joga o seu treino fora. Às vezes eu tô na academia, eu vejo uma galera lá treinando, a pessoa fala, não tem resultado. Aí eu começo a conversar um pouquinho sobre alimentação. Como é que foi? Não, hoje, cara, eu vim aqui, eu comi um pão com manteiga, agora eu chego em casa ali, eu como um ovo. Quantos ovos? Eu como um. É difícil. É difícil, cara. O Whey Protein ele ajuda muito nesse sentido. E ovo às vezes é enjoativo, cara. Você faz as 1000 receitas que dá pra fazer com ele, mas, nossa, chega uma hora que enjoa. Então, eu não enjoo, você acredita, cara? Sério? Eu como de 5 a 7 por dia. Caramba, João Passo Lucas. na forma de omelete, cozido. Exatamente, de tudo pra ajudar, maneira, você tem que variar a receita. Mas uma coisa legal é variar omeletes, né? Eu faço omelete só de ovo, com queijo e banana, com morango às vezes. Eu gosto de crepioca, cara, apaixonado. Crepioca com tapioquinho, ovinho, mexe, coloca um queijo por dentro, aí é bom. Aí acaba enjoando. E bem melhor do que apenas um pão com manteiga, né? Exatamente. Muito mais nutritivo. Mas Lucas, vamos lá, galera, perguntar para vocês, tenho certeza que a galera quer conhecer mais, como é que são as ligas na medicina? Você entra na faculdade de medicina, eu ouço muito falar isso, tem as ligas. O que elas são, como elas atuam, né? Para quem tá pensando em fazer med, já saber que vai enfrentar isso, e é algo bem positivo, né? É o enfrentar, não é assim, se prepara. A liga é uma coisa que os alunos, eles acham o máximo, né? Mas o que elas são exatamente? A liga é a principal atividade extracurricular da faculdade. Não a principal, eu falo mais a mais importante, mas é a mais comum. É que toda faculdade tem uma liga em diversas especialidades. É para um aluno que chega e realmente todo mundo chega perdido na faculdade de medicina. Não sabe estudar, não sabe e jamais vai saber o que quer de especialidade já no começo. É porque realmente é muita coisa, muita jornada, é uma jornada muito longa pela frente. Então aí existem as ligas. Ligas de ortopedia, liga de endocrinologia, liga de nutrologia. Até então eu vou ser presidente agora desse ano da liga de nutrologia 2024, tudo a ver. Graças a Deus, é uma liga que eu curti demais. Enfim, é o primeiro contato com uma especialidade que o aluno pensa, opa, aqui eu tenho interesse, ortopedia desde pequeno, às vezes tem pai, mãe que é médico, quer seguir a mesma carreira, mas não tem certeza se é essa especialidade. Então, tá lá as ligas para te trazer uma experiência que às vezes você ia adquirir apenas no quarto, quinto, sexto ano, na prática, lidando com um paciente apenas, ou através pelo próprio cronograma da faculdade, por exemplo, dar um ponto, aprender a dar ponto, né? A liga traz esse contato para você no primeiro e segundo ano, e isso é muito legal. Então você acaba aprendendo, tendo uma noção e
Como a gente já tocou umas 3 vezes sobre identidade no cursinho, identidade na faculdade, a gente vai se identificar na especialidade que a gente quer fazer para o resto da nossa vida, e a Liga com certeza é uma das ótimas opções que vai te ajudar com isso, você se encontrar. A carga da Liga, ela é puxada? Porque é extracurricular, a gente já tá falando de um curso denso, né? Quantas horas por semana a dedicação? Cara, como calor, assim, como bicho, acaba não sendo muito puxado. Eu tinha 3, 4 aulas de Liga por mês, mas aí às vezes sempre tinha uns simpósios, que é palestras, eles chamavam médicos, especialistas para dar palestra sobre tal determinado assunto. Eu fazia parte da Liga de Ortopedia e Medicina Esportiva e da Liga de Nutrologia. Então as aulas que eu tinha faziam parte desse assunto relacionado com as especialidades. Então, te cortando rapidão, você pode fazer mais de uma liga. Sim. Desde que você consiga equilibrar isso na sua rotina universitária, você pode fazer, o que é legal, né? Porque você conhece mais especializações isso é totalmente opcional. Se eu chegar lá e falar, você pode não fazer liga nenhuma. Não quero fazer nenhuma liga. Você não tem nota. Beleza, isso não vai mudar. Não é o foco, né? Tipo, o pessoal fala, isso realmente, a liga é importante pro currículo lá na frente, quando você for montar seu currículo, apresentar para a faculdade que você quer passar em determinada especialidade. Pô, fiz 1 ano de liga, fui diretor de liga no outro ano, isso conta como ponto. Mas se você não quiser fazer, optar, falar, não, tô de boa, acho que eu vou primeiro me adaptar com a faculdade, beleza, tudo bem. Mas acaba que a faculdade acaba te convencendo no primeiro contato, no primeiro dia até, então. Que eles apresentam o que é, e aí você já, nossa, eu quero ver. Você fala, isso, nossa, pô, primeiro ano, já vou ter contato com isso aqui, especialidade às vezes que eu já ouvi falar muito bem, ou uma área que eu já tenho muito interesse, eu vou conseguir já me aprofundar agora no primeiro ano, com 18, 19 anos, né? Então acaba sendo muito interessante. E as ligas, é comum que diversas faculdades tenham, ou isso é uma coisa que algumas faculdades têm e outras não? Eu acho que a liga é uma coisa padrão, João Lucas, é uma coisa padrão. Toda faculdade tem, pelo menos que todos os amigos meus que fazem medicina que eu conheço sempre estão participando de liga. É uma coisa muito legal, cara. E existe uma comunicação interuniversitária? Por exemplo, a Liga de Ortopedia de Catanduva se comunica com a Liga aqui em Ribeirão Preto. Tem isso também? Isso é muito difícil, João Lucas, pelo menos na FAMECA. Por exemplo, eu ano passado, como ligante só apenas, ia nas aulas, não tinha nenhuma importância para a estrutura da Liga de Nutrologia. A gente foi no congresso de Nutrologia Brasileira lá em São Paulo. A gente teve contato com outras ligas até, eu não me lembro o lugar da onde era, mas a gente acaba fazendo amizade, trocando uma ideia. Mas em Catanduva, assim, acaba não indo muita liga para Catanduva, ou Catanduva indo para outras ligas em outras cidades. É meio restrita assim, a gente mais só a gente, eu não sei como funciona com outras faculdades, mas isso é interessantíssimo, eu acho que ia ser uma coisa só agregar. Até então, eu tô com esse projeto novo aí, eu vou me programar, me comunicar com a galera, com a diretoria minha, com os amigos meus que fazem parte da diretoria da Lanutro de Nutrologia. Tô planejando em fazer um Interligas esse ano lá na própria faculdade. Porque assim, as faculdades diferentes, elas podem ter mais força numa área do que outra, né? Com certeza, então, obviamente. Então, às vezes assim, você oferece uma liga, mas tem uma outra faculdade que, nossa, ela é conhecida no Brasil por ser forte nessa área. Aí você tem uma troca de experiências que vai agregar. Isso é agregável demais. Pô, mas eu achei muito legal. A ideia das ligas é você trazer o conceito do que a gente tá falando, do workshop e tudo, para antecipar, porque vai ser uma nova escolha, né, cara? Você entra na MED e você vai ter que ter uma carreira dentro da medicina. Sim. Teoricamente, quanto antes você conseguir ter um norte, provavelmente o seu caminho vai ser mais fácil. Mas também tem gente que começa por um lado e vai por outro, né? Porque também dá essa oportunidade, né? Mas é muito difícil, porque a faculdade, ela bate muito na tecla. A faculdade tem mais, eu acho que de 20 ligas pro primeiro ano, e quando você entra no segundo ano, você pode prestar ligas que você não podia prestar no primeiro ano. Enfim, então tem um leque muito grande, são muitas áreas, e com certeza você vai se identificar com um. E como é o começo, você tá animado com tudo, não conhece nada,
você vai falar, não, eu quero essa, já presta mais. Você vai fazer umas 3, 4 igual você ali. E eu acabei participando, eu acho que participando e prestando umas 8, 9 provas de liga. Porém, a gente oficialmente só pode participar de 2 lá em Catanduva no ano, não pode fazer mais, além das extensões, que aí, beleza. Mas liga é só 2, porém, atiça a curiosidade, você quer... Então, por exemplo, assim, eu tô na liga A e B, só que aí tá rolando um simpósio da C ali. Você tem abertura para ir. Sim, sim. E aí, se você for uma pessoa enveredada, que quer fazer acontecer, a faculdade te dá essa oportunidade. Eu vou dar até um exemplo aí pra galera. Lá na minha faculdade, no meio do ano, acho que depois que volta das férias, lá para agosto, lá em Catanduva, tem uma escola que chama Kelvin, para ensino médio. E tem a galerinha que faz uma excursão lá na FAMECA para conhecer o laboratório de anatomia. Não é um workshop, a gente tem um workshop especificamente para a galera, conhecer todas as áreas da medicina, mas para esse evento especificamente é só para ir para o laboratório e os monitores de anatomia ou quem faz parte da liga de anatomia participar, mas eu não fazia parte da liga de anatomia, porém como a anatomia é uma área que eu realmente me apaixonei na faculdade, uma área que realmente eu gostei demais, é uma coisa totalmente prazerosa em estudar, em você ver, tá lá, conhecer o corpo humano, como funciona. Eu realmente, foi uma área que eu me aprofundei muito, gosto muito, eu tô até estudando para virar monitor ano que vem. Aliás, ano que vem não, esse ano agora, né, voltando das férias, em fevereiro. Aí a galera vai lá para ter o conhecimento breve, o primeiro ano, né, 15 anos de idade, muito novinho ainda, e a gente vai lá e fica explicando. Eu não fazia parte da liga de anatomia, mas tinha que ser ligante para poder participar disso e dar as aulas pro pessoalzinho. Aí eu fui lá, conhecia a vice-presidente da Liga de Anatomia, conversei com ela e acabei conseguindo participar do evento. Isso a gente ganha a hora de extensão que precisa no final do ano, que o MEC exige, né? Tem 150 horas obrigatórias para você contribuir com a comunidade, e isso ajudou. Mas nem por isso eu fui, porque realmente eu gostava muito e ensinar alguma coisa muito prazerosa, principalmente a anatomia, que a gente se identificou. Mostrar pra galerinha que tá conhecendo, que às vezes quer medicina, a gente acaba incentivando bastante. Eu não fazia parte, mas acabei participando no final, que a gente corre atrás, conhece um, fala com o outro e acaba dando certo. Então você tem esse leque de oportunidades aí. Que legal, cara. Fico muito feliz. O nosso tempo aqui, ele chega ao fim, passa rápido, né, cara? Bate-papo passa rápido. Fale, cara, a gente nem chegou no ponto do lifestyle, tá? Porque o Lucas, ele no Instagram, ele é um influencer, fala muito sobre estilo de vida, né? Sim. O cara que faz exercício, que participa da Liga de Nutrologia, tem todo um conhecimento legal para te passar, que vai te ajudar sempre a estar nas melhores condições, que é muito o que eu faço, né? Eu tento sempre elevar o nível de consciência dos estudantes para essa parte física, para a parte nutricional, de como isso impacta na nossa qualidade de vida, na qualidade dos estudos. Então, o link tá aqui, para você acessar o Instagram do Lucas, e a gente um dia troca mais ideia. Com certeza. Combinado. A gente teve um dia aqui o Eduardo Marinelli, que faz FAMECA também. Ele que mora comigo até. E é ele que mora com você? Eu sabia que vocês estavam juntos, mas não que a gente mora junto. Falei, um dia a gente vai trazer aqui os dois para bater um papo ao mesmo tempo. Resenha, cara. Ia ser uma resenha, né? Ia ser muito bom. Então, só risada com aquele cara. Só risada. Aí vamos fazer isso um dia, gente, mas fica por uma outra oportunidade. Deixa a sua mensagem final aí pra galera que tá nos acompanhando. Enfim, primeiramente, novamente, pela terceira, milésima vez, muito obrigado pelo convite, João Lucas. É uma ótima oportunidade de experienciar isso aqui, contar um pouco da minha história para todo mundo que está passando por isso. Como eu já falei, novamente eu falo, não é fácil, é uma pressão muito grande, você tem que ter um apoio a mais, você tem que ter estratégias para partir para cima, lutar e fazer acontecer. Todo mundo consegue, todo mundo é capaz, isso nada vai mudar. É tudo que eu falo no meu Instagram lá, em relação com a saúde, treino, academia, tudo que você pode ver. Às vezes você quer prestar medicina, eu falo muito da minha rotina lá, eu criei com esse intuito, mostrar a rotina de um estudante de medicina desde quando ele inicia até ele se formar. Agora eu tô indo pro segundo ano, como eu falei novamente. Enfim, eu sempre prego isso.
A gente tem que encontrar métodos especiais para as coisas específicas que funcionam para a gente ter uma adesão, que o mais que se importa é que realmente funciona, a gente ter uma adesão em tudo que a gente faz. A gente fazer por 2 meses, mas falar, nossa, tô fazendo por fazer, não vai dar certo, a gente tem que gostar do que fazer. Nos estudos isso funciona, no treino isso funciona, na saúde isso funciona em todas as áreas, e eu sempre tô tentando ajudar com o pessoal um pouquinho cada vez mais, esclarecer algumas coisas em relação à saúde, em relação a treino, e também mostrar a rotina de como que é a vida de um estudante de medicina indo pro 2º ano agora e até eu se formar. Espero que vocês acompanhem lá, vai ser bem legal, tô com muitos projetos em mente aí, e é isso aí. Obrigado mais uma vez pela oportunidade. Foi muito bom estar aqui com vocês e rever você, professor. Muito obrigado por tudo, porque se não fosse você, às vezes eu nem estaria nessa etapa. Você ajudou muitos, como me ajudou e como vai ajudar outros milhões de pessoas aí. Muito obrigado. Obrigado, fico honrado, muito grato, emocionado com as suas palavras. Valeu demais, obrigado. Lucas. Valeu, galera que acompanhou o Super Studio Podcast. Ó, fica ligado porque sempre tem um episódio bem legal para você, com muito mais histórias também inspiradoras. Valeu. Obrigado, valeu. Valeu por você ter acompanhado o Super Studio Podcast. Queria deixar aqui o meu agradecimento para o His Branding, o estúdio aqui no qual a gente grava o nosso podcast. Eles dão todo o suporte pra gente na parte tecnológica, na parte de estratégia de marketing, toda essa parte digital pode deixar que a galera cuida para você. Então, se você tem interesse em ter um podcast, em participar, você tem que conhecer. Vem rápido aí com a gente.